Quinta-feira, dia 26 de outubro, mais uma pérola da Palavra de Deus com o Bispo Gessé. Estamos felizes já se encaminhando para o final da semana. E hoje eu quero compartilhar com vocês, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, algo muito especial que está entre os versículos 5 ao versículo 13, que é o encontro de Jesus com um centurião. E eu quero ler o versículo 13 que diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Só para resumir, né? A gente tem aqui uma história bonita. O centurião chegou para Jesus e falou: Olha, eu tenho um servo que está enfermo e eu gostaria que o senhor tocasse. Jesus falou: Eu vou lá. Não precisa ir lá. Eu dou a ordem. Quando eu dou a ordem, essa ordem é cumprida. Então basta o senhor dar uma ordem que isso será feito. E Jesus elogia, etc. E depois, no versículo 13, Jesus fala para ele assim: Vai e seja feito como você creu. Interessante que o verbo está no passado. Seja feito conforme você creu. Não é conforme você crê ou conforme a tua fé, mas é como você creu. É interessante a gente observar essa cura, que é uma cura diferente, é uma cura que não teve toque, não teve presença, não teve nada sobrenatural. Jesus falou que seja feito como você creu. Eu quero pensar com você sobre as coisas que você crê e as coisas que você creu. Qual é a diferença? Aqui você crê são as coisas possíveis, que Deus pode fazer, Deus pode realizar, aquelas coisas que você encontra na palavra, que você pela fé acredita, aquilo que realmente num momento difícil você coloca a sua fé em ação, mas o que você creu está naquilo que já foi consumado. Existem coisas na nossa vida que vai depender exatamente do que nós fizemos antes. Se eu criei, e a Bíblia fala, né, no Antigo Testamento, criei, por isso falei. Não é que eu vou crendo e falando, não, eu primeiro creio. Todo milagre, toda cura, toda realização sobrenatural de Deus, ela vem depois que eu creio. Então eu creio que vai realmente acontecer, não no sentido futurístico, mas eu creio que aconteceu no tempo de Deus. Aí muita gente faz a apologia do Cronos e Kairos, né? O tempo do homem e o tempo de Deus. O Cronos seria o do relógio, que você conta minutos, conta segundos, conta dia, e o Kairos é o tempo eterno de Deus, que não tem dia, não tem noite, não tem horário, não tem ontem, não tem hoje. É bonita essa apologia, é bonito falar sobre isso, mas a realidade é bem diferente. Primeiro eu tenho que crer, para depois as coisas acontecerem. Quero contar uma história, né, que já me contaram há muitos anos atrás. Eu tenho repetido essa história, que ilustra muito bem. Um alpinista estava escalando uma montanha quando de repente a corda se rebentou, ele estava para cair, agarrou numa daquelas raízes de uma árvore centenária e ele se pendurou ali e começou a clamar: Deus me socorra, Deus vem me socorrer, Deus atende o meu clamor. Quando de repente ele ouviu a voz de Deus dizendo: Meu filho, eu estou aqui. E Deus estendeu a mão para ele e falou assim: Solta a raiz da árvore. E ele disse: Deus primeiro segura na minha mão. E Deus disse: Solta primeiro a raiz da árvore que eu vou te segurar. Ele disse: Não, Senhor, primeiro o Senhor segura. E a história vai se delongando nessa argumentação. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que segurar na mão de Deus ou primeiro eu tenho que largar aquele meu lugar de conforto, de segurança? Segundo esta palavra, primeiro você larga a raiz da árvore para que então você sinta o cuidado e a mão de Deus te levantando. Primeiro você creu, para depois as coisas acontecerem. É isso que Jesus dá exemplo para os seus discípulos. E é isso que eu quero deixar para você nessa quinta-feira, que você aprenda a crer primeiro, a realizar primeiro, porque a fé é a prova do que eu não vejo, e isso acontece primeiro comigo, para que então depois
possa acontecer de fato na minha vida e na vida das pessoas, ok? Tenha uma quinta-feira muito abençoada e até amanhã com mais uma pérola da palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém.